Depois que uma mulher de 39 anos precisou pular de um prédio para não ser assassinada pelo ex-companheiro no Jardim Marquese, volta a discussão sobre o combate a assédios e agressões contra as mulheres. Ações de conteúdo sexual, moral e físico têm prejudicado o direito delas de viver. Mais de 3 bilhões de mulheres no mundo e muitas vítimas de verdadeiros obsessores que teimam pela mesma. Homens violentos, cegos, que não aceitam a rejeição e calam a voz de quem só gostaria de gritar por socorro. Foi o caso vivido por uma cliente da advogada Rogéria Shimura. Uma pessoa ouviu esse autor do crime falando em alto e bom som, em rede pública, o nome da vítima, injuriando, caluniando, difamando e gravou um vídeo e enviou para a vítima. Só a partir daí ela pôde tomar conhecimento dos inúmeros crimes praticados contra ela. Além do caso vivenciado por uma cliente e descrito pela respeitada advogada, conhecedora das leis e valorosa trabalhadora do bem, Ribeirão Preto tem registrado casos inúmeros de homens que desafiam as leis e se transformam em monstros. Nos últimos dias, Alessandra Pereira, de 39 anos, precisou pular do terceiro andar de um prédio no Jardim Marquese para se salvar do agressor, que a teria ameaçado de morte. Ela ficou ferida e sofreu fraturas. Eu fui abrir para sair para o trabalho, foi o momento que ele já entrou, dei de cara com ele, com a arma já na minha cara, falando para mim ficar quieta que ele ia me matar. Eu quero saber como que vai ficar depois que eu sair daqui a minha vida, né? Mas apesar de os casos se multiplicarem, a justiça está de olho e os autores de agressões contra as mulheres podem estar sendo monitorados e acabar presos. Existe a medida protetiva, que é a grande inovação da Lei Maria da Penha, né? São medidas que mandam o homem manter-se afastado dela ou então não se comunicar com ela, e isso abrange qualquer modo. Então, rede social, internet, WhatsApp, está tudo incluído na medida protetiva. E fora outras medidas, como afastamento do lar, restrição de porte de arma, impedimento do direito de visita dos filhos, caso ele seja risco aos filhos também. Então, vem esse rol de medidas e depois o juiz tem condição de monitorar isso, né? E aí a gente tem uma série de serviços e, além disso, depois, fatalmente, né, se ele não cumprir, a prisão. A juíza de direito explica que todos os dias o fórum recebe denúncias de homens que não respeitam limites e nem mesmo a vida. Esquecem-se que tais vítimas poderiam ser as próprias filhas ou a própria mãe. A gente tem 6 mil processos, são mais de 100 medidas protetivas mês que a gente dá por conta desse aumento, né? Mas é o que eu sempre digo também, existe também uma procura muito grande das mulheres hoje, o que não existia antes. Então, esses dados são vistos pelo judiciário como dados também de confiança na nossa instituição. Além de medidas protetivas, a Justiça conta hoje com a inteligência da polícia e também com as redes sociais como elementos de prova. E a cada dia, a perseguição de homens cruéis contra vítimas vulneráveis tem custado caro. O destino de muitos é o mesmo: atrás das grades. Se ela tivesse receio, se ela tivesse temor de que ela está sendo ameaçada, de que ela está sendo assediada, agredida de alguma forma, porque isso não é, a violência não é só física, existem diversas formas de violência, assim como a psicológica, né? Uma violência moral. Então, ela tem sim que denunciar, ela tem que procurar auxílio para que não seja tarde demais. Todos, homens e mulheres, se unissem contra esse tipo de crime. Quando vissem qualquer nome de qualquer pessoa vinculado a um tipo de crime, que vocês divulgassem, que vocês informassem aos órgãos competentes. E quando a justiça dos homens falha, as vítimas se apegam à justiça de Deus, de tempo certo e implacável, e torcem para que os mesmos evoluam como seres humanos, encontrem outras parceiras e simplesmente sigam a vida, sem manchá-la de sangue. Davi Florim para o Jornal da Clube.